Minas Gerais tem o pior índice de médicos da região Sudeste. É o estado com o menor número de médicos para cada 1.000 habitantes. Essa pesquisa vem da Associação Médica Brasileira, uma situação que preocupa muita gente, principalmente para quem quer consultar um especialista. Profissionais como broncoesofagologista, foniatras, ansionologistas inexistem no estado com o maior número de cidades do país. Nós temos 853 municípios. Minas Gerais tem 2,91 médicos a cada 1.000 pessoas. No Espírito Santo é 3. Em São Paulo, 3,5. No Rio de Janeiro, o número chega a 3,77. E para quem vive nas capitais, Luciana, ainda tem uma realidade um pouco melhor do que essa disparidade de médicos por 1.000 habitantes. Para quem vive nas cidades pequenas, médias e pequenas, essa realidade é mais dura ainda, né? Paulo, e você sabe qual que é a cidade, na verdade, a capital que nós temos no Brasil com o maior número de médicos? É aqui no Sudeste. Ah, é? Qual é a capital? Vitória. Vitória no Espírito Vitória, Santo. Vitória no Espírito Santo é a cidade com maior número de médicos no Brasil. Esses dados foram coligidos pela pesquisa que foi feita pela Confederação Nacional dos Médicos. Então, nós temos aqui alguns números que eu vou trazer para a nossa audiência, que nós temos em Vitória, são 18,6 médicos para cada 1.000 indivíduos. Em comparação com no interior do Amazonas, nós temos ali uma proporção de 0,2 médicos. Então, nós temos uma diferença de 93 vezes a proporção da saúde, comparando as cidades com o menor número de médicos e com o maior número. Isso é, na verdade, o retrato do Brasil. Nós temos aqui a fotografia de um serviço essencial e que vai mostrando essa disparidade. E, infelizmente, nós estamos vendo esse retrato em Minas Gerais, no ponto que você colocou, que Belo Horizonte ainda é uma capital privilegiada comparativamente com o interior. Agora, imagine isso nas outras regiões e nas outras cidades não tão desenvolvidas do Brasil. São esses números aqui que essa pesquisa revela. É interessante o que levanta a Luciana, Clara, porque a capital é referência para pelo menos 500 municípios da região metropolitana, do colar metropolitano, e numa distância até muito maior. São 500 municípios que dependem diretamente da capital para poder fazer os seus atendimentos médicos. E Belo Horizonte tem 28.000 pessoas aguardando por uma cirurgia eletiva. 2024, e nós estamos presenciando uma realidade que é muito, muito dura, muito difícil de se perceber, Clara. Paulo, primeiro eu quero abordar dois pontos aqui. Primeiro, dizer que eu compreendo, dentro da nossa realidade, por que que estados com muitos municípios, é o caso de Minas Gerais, né? São 853 municípios, é o estado com mais municípios que tem, por que que muitas cidades têm uma proporção menor de médicos? Hoje a gente sabe que os médicos, apesar de estarem crescendo, né, a quantidade médica crescendo, eles, estou falando aqui, não estou falando individualmente, né, estou falando a média, né? Eles não querem viver em cidades muito pequenas, né? Em tese, com a qualidade de vida menor, eles gostam das metrópoles, né? Tanto é que você pode fazer uma pesquisa simples para ver certas prefeituras do Brasil todo. Quando você tem uma prefeitura muito pequena, às vezes ela está oferecendo salários astronômicos para médico e não preenche a vaga. Isso é impressionante, Paulo. Às vezes prefere ficar numa cidade grande ganhando um terço, ou talvez um quarto, para ter uma qualidade de vida. Ou vezes, já conversei com alguns médicos, né? Ou vezes ele não quer ir para aquela cidade porque o salário é astronômico, mas a prefeitura vai acabar não tendo dinheiro para honrar e acaba não pagando, né? Historicamente. Então, esse é um dos pontos que eu vejo como razão para estados com muitas prefeituras, ou seja, muitos pequenos municípios, ter uma proporção menor de médicos do que estados
com mais municípios, ou seja, menos pequenos municípios. Outra crítica que eu quero deixar aqui é o sistema único de saúde de um modo, a forma dele, né, Paulo? Assim, a ideia é muito boa, mas na prática não vai funcionar por uma razão muito simples, porque a demanda é infinita, né? Então, assim, sempre que você tiver uma demanda infinita, é impossível funcionar bem, né? A gente tem que pegar os bons exemplos do mundo. Aí alguém vai falar, nossa, mas o SUS do Brasil é um excelente exemplo. Não é um excelente exemplo. Certamente quem fala isso é quem tem plano de saúde, né? Eu gosto muito de alguns projetos, como por exemplo do Reino Unido, né, que tem seus detalhes, é universal também, mas tem seus detalhes, seus pequenos detalhes, tem o tal do médico da família, tem uma taxazinha que é cobrada, sim, que acredite se quiser, Paulo. Às vezes uma pessoa vai pagar numa consulta, e uma consulta seria R$ 100, se ela pagar R$ 1 ou dois, já dá um devido valor ali, não vai à toa ali, como muita gente vai, infelizmente. Muita gente vai ocupando o espaço de quem precisa. Então, assim, eu acho que o debate é profundo, o debate do SUS, ele, nos últimos anos, desde a pandemia, né, há 4 anos, ele se tornou um debate político, um debate ideológico, onde parte da população fala viva o SUS quando nem sabe o que está falando, está defendendo uma bandeira, e outras atacam o SUS sem saber também das poucas coisas boas que ele tem e que funciona, simplesmente por atacar. Então, o debate é bem mais profundo, Paulo. O Claré, Luciana, toca num assunto, eu quando converso com alguns médicos, e eu particularmente tive uma experiência muito próxima dessa realidade, que o Brasil ainda não tem os portais de saúde, a primeira barreira para que você não lote clínicas, para que você não lote unidades de pronto atendimento, para que você não superlote hospitais. E o brasileiro tem o hábito de, em qualquer sinal de uma doença, procurar a ponta final e não o portal de entrada. É uma questão de cultura, de educação. A gente vê, por exemplo, quando você vê casos que poderiam ser tratados com um portal de saúde, como triagem, como a primeira triagem, acabam sendo superlotação de unidades de pronto atendimento, de hospitais, de centros de saúde. É deseducado o jeito brasileiro de consumir medicina? Na verdade, é cultural. As pessoas pensam e foram socializadas em que a qualquer problema nós vamos para um pronto atendimento, principalmente considerando que nós temos ali um serviço público sendo prestado. E hoje nós temos, principalmente a partir da pandemia, Paulo, inclusive a regularização da telemedicina, que também pode resolver à distância vários desses problemas. Mas é o que você falou, é uma cultura do brasileiro. Isso agravado pela má distribuição dos médicos pelas regiões e também pelas cidades, porque esses dados feitos por essa pesquisa mostram exatamente esse problema, que a maioria dos médicos e das especialidades médicas se concentra nas capitais. E, inclusive, Paulo, queria trazer um dado aqui interessante. Sabia que neste ano de 2024, esse censo, ele apontou que o número de médicas ultrapassará o de médicos. Então, assim, fazendo um paralelo com meu ramo profissional, que é a advocacia, nós temos um número de advogadas superior ao de advogados. Este ano, espera-se que já está 49,9%, que nós tenhamos mais médicas do que médicos. Aí, mais um dado. Claré, você tem resistência à telemedicina? Eu vou confessar que eu tinha. Eu confesso que eu tinha. Eu tinha maior resistência porque eu sou, né, sou do século passado. Então, quando eu pensava em médico, eu queria ver o médico na minha frente, conversar com ele, ver inclusive que reação ele tinha a cada leitura de exame meu que ele fazia, né? Me dava mais confiança, mais tranquilidade. Mas eu, na pandemia e depois da pandemia, eu fui perdendo um pouco da resistência que eu tinha à telemedicina e hoje já não tenho mais nenhuma. Acho, inclusive, um grande avanço você poder fazer o seu primeiro contato quando você tem um problema de saúde por um ambiente virtual, um ambiente
que faz com que o atendimento seja mais rápido e você tem aí uma primeira conversa. Você tem resistência à telemedicina, Clara? Eu não tenho resistência nenhuma, mesmo porque eu não sou médico. Eu acho que o médico é que precisa entender se a primeira abordagem já é o bastante ou se ele realmente precisa da consulta, de olhar ali. Eu sou um ignorante na área, tá? Mas de olhar ali o ouvido, a garganta e tal. Para isso, a telemedicina não serve, não adianta. Mas pode ser que no primeiro momento, só na anamnese, ou seja, ouvir a história, o médico pode dar um encaminhamento e aí vai economizar o tempo de todo mundo, vai ficar mais barato, se for SUS, né? Vai ficar mais barato para os cofres públicos, se não for SUS, vai ficar mais barato para a pessoa que está pagando, vai ser mais rápido. Às vezes uma mãe está ali desesperada em casa, não tem como sair, deixar um filho, deixar outro, né? Então, assim, eu sou a favor da telemedicina, obviamente, Paulo, respeitando o médico. Eu tenho medo de, eventualmente, o sistema pressionar o médico a dar ali um diagnóstico. A gente tem que respeitar o médico. Às vezes o médico vai falar, não, por isso aqui eu não consigo fazer a sua análise corretamente. Mas eu imagino que grande parte das consultas possam ser substituídas. E a Angelina Miranda, para a gente fechar esse assunto, está dizendo: boa noite, eu conheço uma cirurgiã que tem preferência por trabalhar em lugares que tenham condições de trabalho. Tem cidades que pagam até muito bem, mas os hospitais não oferecem suporte para exames mais detalhados ou para realizações de cirurgia. A Angelina está falando um pouco daquilo que disse o Claré. O médico até pode estar atraído pelo salário, mas tem receio de que condições ele vai encontrar a cidade onde ele vai exercer a medicina, e aí também se as prefeituras vão honrar o pagamento, que é uma outra discussão também que tem que ter. Mas vamos andar E aqui. aí, Diga. e aí acaba fazendo muito sentido o que eu te disse, Paulo. Quanto mais cidades o estado, a gente sabe que são menores, como por exemplo Minas Gerais. Quando você tem muitas cidades pequenas, a gente vai cair exatamente nisso aí. É uma situação complexa, né, Paulo? E mais do que isso, nós já discutimos aqui no Talks, essa questão desse assodamento que o Brasil passou pela criação de novos municípios. Nós vimos durante os anos 80, e final de 70, começo de 80, uma criação acelerada de municípios. Tradicionalmente, municípios que eram dois distritos, ou então distritos de um mesmo município, que acabaram se transformando em outros municípios, aumentando demasiadamente o número de municípios. Essa é uma crítica que a gente tem que fazer também, né? Agora, E uma crítica que eu queria fazer também, Paulo, sobre o SUS, continuando nas minhas críticas, eu queria contar um caso que eu sei, não vou dar nome aos bois, vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, sim, de uma senhora muito bem de vida mesmo, um belíssimo plano de saúde que atende nos melhores hospitais de Belo Horizonte e de São Paulo. Mas ela precisou de uma cirurgia no joelho que, por alguma razão, esse plano de saúde não cobria. Eu não vou conseguir entrar em detalhes, mas por alguma razão não cobria. Era uma cirurgia que teria um custo de R$ 50.000. Ela foi ao SUS e você, eu e Luciana e todos que nos acompanham pagamos a cirurgia para essa senhora muito afortunada. Então, assim, o SUS tem vários problemas. Um deles é exatamente esse, Paulo. Quem não precisa, usa, paga plano de saúde e ainda usa o SUS. Então, são vários e vários e vários problemas que a gente poderia abordar em um outro programa.